Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim fazer um vídeo explicando pra vocês por que eu não postei vídeo essa semana. Na verdade eu postei, né, nos shorts eu postei lá. Vim explicar pra vocês o porquê que eu fiquei sem postar nada essa semana. Porque essa semana foi bem corrida pra mim. Eu passei de domingo a quinta-feira, eu acho que foi. Eu passei de domingo a quinta-feira no hospital com meu esposo, que ele foi internado por conta da depressão, mais uma vez. Que foi errada a medicação dele e pra ajustar a medicação precisa internar. Então ele tá internado numa clínica muito boa, eu fui lá, levei ele, internei, eu vi. Clínica muito boa, excelente, assim, sabe? Fiquei mais tranquila também, porque é longe daqui onde ele tá internado, é bem longe. E hoje eu vim fazer o vídeo explicando, porque a casa realmente ficou abandonada. Nesses dias que eu fiquei fora, é porque eu fiquei de domingo a quinta-feira no hospital. Então, eu não fiz nada. E aí cheguei em casa na quarta, dormi um pouco, aí o Victor tava com febre. Chegou na quinta-feira, eu voltei pro hospital pra poder ir fazer a internação dele lá na clínica. Cheguei em casa, já era noite. Aí quando eu cheguei em casa, na sexta-feira, eu tive que levar as crianças no médico. Porque estavam os dois com febre, pegaram aquela influenza. Então os dois estavam com febre, então ainda estão engripados, agora estão tomando remédio e tudo. Mas também não fiz nada. E ontem eu não fiz nada porque daí a minha mãe tava ruim e eu fiquei lá em cima com ela, fazendo companhia pra ela. E a casa que praticamente ficou abandonada. Então hoje eu quero fazer as coisas, deixar tudo em ordem, dar uma boa limpada. E tem novidade aqui também, né? Como vocês podem ver no título. Tem novidade que eu comprei um balcão. Que eu tava ponhando minhas comidas num balcãozinho. Depois na hora que eu for limpar eu mostro pra vocês. Eu tava apanhando num negocinho ali do lado da pia, só que já não tava mais dando porque não tinha como fechar, tava bem ruim. Então eu fui lá e comprei esse balcão aqui pra pôr a comida. E tem, como diz o ditado, arruma uma coisa e estraga outra, né? A minha geladeira foi ontem, eu levantei, fui abrir ela pra pegar, acho que foi leite, e eu vi que ela não tava toda descongelada. Eu vi que não tinha gelo, tava descongelada, e eu pensei, deve estar fora da tomada. E quando eu fui olhar, tava na tomada, só que a geladeira queimou. Então, eu ainda não comprei outra, porque isso foi ontem, né? E aqui na minha cidade, onde eu moro, as lojas ficam abertas só de manhã, e eu fui ver isso, tinha queimado, era já até tarde. Então, aí amanhã eu vou comprar outra, porque não dá pra ficar sem geladeira, né, gente? E aí então eu vou comprar outra e eu filmo pra vocês verem, posto no shorts. Mas esse vai ser o vídeo de hoje. Basicamente eu vou só limpar, faxinar, porque tá bem bagunçado, como eu disse pra vocês, ficou abandonada a casa. Então, e é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se você já estiver gostando, não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilha com quem vocês gostam, com o pessoal da família, que vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que toda vez que sair vídeo vocês não perdem. O YouTube entrega pra vocês as notificações dos vídeos e vocês não perdem vídeo. E desde já agradeço a quem tá se inscrevendo no meu canal aí. E vamos então pro vídeo, pessoal.